A paz do Senhor, meus irmãos, todos da Central da Palavra. Meu nome é Júnior Farias, estou aqui de volta. Sou presbítero aqui da Igreja Assembleia de Deus de Novo Progresso, bem aqui no estado do Pará. Hoje nós temos aí uma grande oportunidade de nós estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição hoje é a lição de número 2, que fala sobre fidelidade a Deus, uma questão de escolha. Hoje nós vamos estar fazendo o máximo possível para fazer a apresentação de slide. Sempre que a gente puder, a gente vai colocar aí uma tela inteira, tá bom? Para você estar vendo o slide por completo. Nós temos aqui o texto bíblico que está registrado em Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 11. Diz assim, ó: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Então olhe bem aí esse versículo de número 11 do capítulo 2 de Juízes. O nosso resumo da lição fala sobre a fidelidade a Deus, exige um alto custo, mas tem uma grande recompensa. Então nós já temos aí Deus falando conosco no assunto da lição, no texto áureo e no resumo da lição, né? Uma questão de escolha e você tem uma grande recompensa. Antes de nós fazermos leitura do texto bíblico, que também está registrado em Juízes, eu quero trazer para nós os objetivos da nossa lição. Lembrando que nós vamos estar respondendo aos poucos os comentários relacionados ao canal, sobre as nossas séries que a gente tem, a série da Maria, do Pelegrino. Está vindo uma nova série aí para a gente estar publicando. Nós temos bastante séries de estudo, de análise de livro. Então você pode mandar sua mensagem, que na medida do possível a gente vai respondendo aos poucos, tá bom? Então vamos lá. O objetivo dessa lição, é importante a gente sempre ter o objetivo dessa lição para não termos nenhum problema, né? Conhecer os êxitos e fracassos de Israel na posse da terra prometida. O outro ponto é refletir sobre a repreensão de Deus ao seu povo. E por último, destacar os perigos da idolatria e do secretismo religioso. Lembrando para você que é professor, essa lição ela nos ensina muita coisa nova, né? Na tecnologia hoje nós podemos usar nessa lição assim com uma facilidade incrível. Se você cuidar bem, você vai observar que a gente tem coisas novas que a gente pode trazer para essa lição no dia de hoje. Então hoje eu vou mudar a tela aqui. Hoje nós vamos já ouvir o texto bíblico que está registrado em Juízes, capítulo de número 2, versículo 1 ao 6 e o versículo 10 ao 13, tá? Então você pode acompanhar agora, né, a leitura bíblica que a gente vai ter nessa lição. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós. Antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra.
E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Muito bem, estamos de volta com, depois do texto bíblico em classe, a gente fala isso, né? E essa lição da revista da Escola Dominical, como eu falei para vocês, é uma bênção. Eu vou só ler aqui também alguns pontos da revista que eu acho muito interessante, nós vamos falar sobre isso. Primeiro é a interação que tem que ter entre o professor e o aluno, né? Ou seja, a gente tem que passar para os nossos alunos sobre a fidelidade ao Senhor. É um dos temas centrais das Escrituras e se destaca no livro de Juízes. Sabemos que Deus deseja que o seu povo permaneça firme em seu relacionamento com Ele, manifestando obediência, lealdade e amor, mesmo diante as diversidades. O que é interessante, que além da palavra de Deus que vem continuamente falando sobre fidelidade, a gente também vê nessa revista da Escola Dominical meios de trazer fidelidade também ao seu povo, através dos exemplos que nós vamos ler, dos textos que nós vamos ler, dos pontos que nós vamos ler. Outro ponto interessante que está aqui na orientação pedagógica é o que significa ser fiel a Deus em meio às dificuldades, né? Quais lições podemos aprender do povo de Israel para a nossa caminhada cristã? Como podemos resistir à idolatria nos dias de hoje? Isso são perguntas que a maioria das pessoas fazem, né? A maioria das pessoas fazem para outras pessoas e às vezes esquece de si mesmo. Mas você já imaginou o que significa ser fiel a Deus em meio à dificuldade? Porque basta ter alguma coisa pouca que a gente sai de perto do Senhor, se afasta da presença do Senhor, se afasta da igreja. E o último ponto aqui que eu achei mais interessante, como podemos resistir, né? Isso aqui está na revista, tá? Está na revista da Escola Dominical. Como podemos resistir à idolatria nos dias de hoje, tá? E daqui a pouco nós vamos ter algumas coisas para a gente falar a respeito disso. Vou ler aqui a introdução para os nossos irmãos, lembrando que a gente aproveita ao máximo aqui estudando, lendo a lição está aqui comigo, a minha lição não é física, ela é no tablet. A gente tem aquele programa da CPAD, você pode comprar mensalmente, já estou fazendo aqui a venda, né? Eu tenho faz tempo esse programa da CPAD e vem todo mês, antes de terminar o trimestre, vem a revista, tá? Então, vamos lá. A introdução, ela diz assim, ó: nesta lição estudaremos os assentamentos de Israel na terra prometida. Após a morte de Josué, que era seu líder no momento, é o motivo do seu fracasso em conquistar plenamente a herança de Deus e havia prometido. Mesmo após tantas demonstrações do povo divino, o povo vacilou em sua obediência, permitindo que o medo, a incredulidade e a influência das nações pagãs comprometesse sua fidelidade ao Senhor, apesar do início promissor com a tribo de Judá. A desobediência progressiva das demais tribos, mergulhando na idolatria e no secretismo religioso, trouxe consequência espiritual ou consequências espirituais sérias sobre o povo de Israel. Então, o povo de Israel, há poucos dias agora, numa escola dominical, um professor disse assim que nós estamos chegando perto
a essas questões que o povo de Israel fazia. Eu cheguei para ele e disse: olha, nós não estamos chegando perto, nós estamos vivendo esses dias. O povo, eles estão com a sua fidelidade a Deus comprometida por causa de coisinhas poucas. Não precisa ser muita coisa, não. Qualquer coisa já está afastando eles da fidelidade. E nessa introdução diz que após a morte de Josué, que era o seu líder naquele momento, o povo começaram a temer as outras nações, temer a vizinhança, que nós vamos falar já alguns pontos chave sobre as lições. E você vai observar que eles começaram a olhar para a derrota, ou melhor dizendo, para o inimigo, já eles sendo derrotados. E Deus ficou bem longe, bem distante dos seus pensamentos, ok? Então, o nosso primeiro ponto, vou passar aqui o nosso primeiro ponto, que está aqui, o desafio da terra prometida, né, que a gente tem, e a influência pagã, o medo, que é uma coisa que eles têm, eles temiam naquela época, e a gente já vai chegar no primeiro ponto, e o que eu acabei de falar para vocês sobre essas questões que a gente tem. Ou seja, é um desafio, né, muito grande para nós chegarmos à terra prometida. Mas aconteceu o que com o povo de Israel? Josué morreu. E os assentamentos de Canaã exigiam a obediência da parte do povo de Deus. O povo, porém, falhou em conquistar plenamente a herança divina. Por quê? Primeiro foi o medo. Olhar para a circunstância e não para a promessa, igual está observando aí no slide. Segundo, a incredulidade, a dúvida da capacidade de Deus na batalha, ou seja, nós vamos já falar sobre isso, aonde eles estavam olhando no lugar e na verdade eles tinham que olhar, mas sempre olhar para Deus como um Deus que pode todas as coisas. E outro ponto, que é o terceiro ponto que acabamos de ver, é a acomodação aos costumes, né, aos deuses de nações pagãs. Então esse era o povo de Israel que praticava essa situação diante da morte de Josué, o seu líder. Primeiro ponto, entre êxitos e fracasso. É o primeiro ponto que nós temos aqui nessa oportunidade. Ou seja, o começo promissor, né, igual está aí no nosso slide, a liderança de Judá. E nós temos aqui na revista da Escola Dominical, que a gente quer ler, que é para nós entendermos, eu e você entendermos, diz assim, olha, o começo promissor de Judá. Mesmo com a morte de Judá, o povo de Israel sabia que precisava de uma nova aliança para dar sequência à ocupação de Canaã. Por isso, consultou ao Senhor sobre quem deveria tomar frente das conquistas. Deus, então, responde e indica a tribo de Judá para essa tarefa, com a promessa de que ele daria a terra na sua mão, e com base nessa garantia que os judaítas, depois de se unirem à tribo de Simeão, conseguiram vitórias em diversas importantes cidades, incluindo Bezeque, Jerusalém, Hebron, Debi, Zefat, Romã, Gaza, Asquelon, Esgron, além de conquistas nas regiões das montanhas de Negueb e da planície. Eu vou deixar aqui para a gente entender, ficar bem mais amplo, enquanto eu explico para você aqui. Vou abrir mais o slide, está aqui, para você ver bem mais completo esse slide, que fala que após a morte de Josué, a nação de Israel ela precisava continuar ocupando a terra prometida. Observem bem isso, que eles precisavam estar ali. E Deus ele designou quem? A tribo de Judá para resolver essa situação. Então Deus designou a tribo de Judá para liderar aquela missão. Então começaram muito bem, né? Unindo-se à tribo de Simeão e alcançando vitórias significativas, porque Deus estava com eles.
né? Então, no entanto, de acordo com o texto que nós lemos, a conquista que eles tiveram foi bem parcial. Eles recuaram diante dos inimigos, que a gente já vai entender logo já, né? Que habitavam nos vales por causa do quê? Isso que é interessante agora de nós falarmos. Por que eles estavam vendo? Observem que lá no começo do texto da lição, nós estávamos falando o que o povo de Israel observava. E uma das coisas que o povo de Israel observava era que os inimigos deles tinham carros de fogo, de ferro, né? E quando eles viram que o povo de Israel tinha carros de ferro, é que veio a situação de dúvida dentro do seu coração. Ou seja, eles fraquejaram, né? Ou seja, na escolha divina. Olha o que diz o nosso slide aqui, ó. A escolha divina. Quem foi que fez a escolha? Deus escolheu a tribo de Judá, que foi indicada pelo próprio Deus para liderar as conquistas. A união fraterna, qual foi? Judá se uniu, forças com a tribo de Simeão. O princípio, Deus nos concede companheiros de fé para nos auxiliar na jornada. Até aí tudo bem, né? Aí vem a verdadeira força. As vitórias de Jerusalém e Hebron não vieram da estratégia militar humana, mas da presença atuante. A presença atuante de Deus. Quer ver? Olhem e observem bem aí o nosso slide. Então imagine, no contexto histórico, no contexto cultural ou no contexto bíblico, na transição da liderança entre a morte de Josué, Israel deixou de atuar como um exército unificado. Entendeu? Ele passou a lutar de forma tribal. A partir daquele momento, os cananeus que habitavam na planície possuíam bastante tecnologia militar avançada para aquela época. Eles tinham o quê? Carruagem de fogo, que dava extrema vantagem em terrenos planos a Israel. Eu anotei aqui algo que eu vou até ler para vocês, se eu voltar aqui. Eu anotei aqui, ó, significado das palavras e expressões, que é bom vocês sempre procurar isso. Primeiro, carro de ferro. O que carro de ferro representa para nós no dia de hoje? Representa o quê? A tecnologia e o poderio bélico humano, ou seja, espiritualmente, simbolizavam as barreiras visíveis e assustadoras que tentam paralisar a fé do crente. Então entenda aí, carros de ferro naquela época assustavam o povo de Israel. O que é carro de ferro no dia de hoje? São situações humanas que aparentemente, quando a gente olha, a gente fica com medo, né? Aparentemente a gente olha e diz, mas eu não vou conseguir porque está acontecendo isso na minha vida, mas isso que a gente tem que olhar, mas o que é mais importante? Anotei aqui, ó, o Senhor, o nosso pactual de Deus, que se revelou a Israel, a vitória dependia de Yahvé, está com eles e não com a força do braço. Entendeu agora? O que acontece? Deus, ele tem que estar com você. Deus tem que estar comigo. Assim como Deus estava com o povo de Israel. E aí, quando nós olhamos para isso, há uma dificuldade na sua vida que você está passando, os seus alunos também estão passando por dificuldade na sua vida, é a hora de você dizer, esse carro de ferro que você está vendo não é nada comparado ao que Deus tem para você, né? Então entenda isso. Eu anotei também, procurei aqui na pesquisa uma interpretação teológica para nós entendermos. Diz assim, ó, esse texto ele nos ensina que a verdadeira vitória nas batalhas espirituais e pessoal só é possível mediante a dependência total da presença de Deus. Vocês entenderam o texto agora? É mediante a dependência. Se você é dependente de Deus e tem a obediência à sua palavra, então pode vir carro de ferro, não tem problema, né? Diante de carro de ferro, não se dê por falta do poder de Deus, porque Ele é o Senhor de quê? Da guerra.
Entenderam qual é o conceito, qual é a interpretação teológica entre o carro de ferro nos dias em que nós estamos vivendo? Então, para você que é jovem, para você que está ouvindo essa interpretação aqui da Escola Bíblica Dominical, entenda uma coisa: se você for fiel a Deus, se você realmente for obediente a Deus, você não tem o que temer. O que tem nesse mundo que nós estamos vivendo no dia de hoje não é comparado ao que realmente nós estamos vivendo, que é um Deus todo-poderoso. Eu tenho até 2 versículos bíblicos aqui para a gente se apoiar nele. É o Salmo 24, versículo 8, que diz assim, ó: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Aí o outro é o Salmo 46, o versículo de número 9. Deus, ele faz o quê? Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Vocês entenderam agora? Deus, ele queima os carros de fogo. Esses monumentos, esses carros de guerra não é comparado ao Deus que nós estamos vivendo. E como que eu posso trazer isso para você, professor, que queira levar isso para uma sala de aula, para um jovem? Ou seja, na prática, para os jovens, a fidelidade exige, no dia de hoje, coragem. Coragem para quê? Coragem na escola, coragem para estar lá na faculdade, coragem para estar no trabalho e enfrentar os carros de ferro do nosso dia a dia, ou seja, pressões sociais, professores contrários à fé ou tentação que parecem insuperáveis. Então, você tem que entender isso. E a lição que nós estamos aqui hoje falando, ela é bem clara. Não avaliar seus desafios apenas com os olhos humanos, mas lembrando do Deus que está com você. Mas o comodismo espiritual dos dias que nós estamos vivendo é o primeiro passo que você tem que derrotar. É o primeiro passo que nós temos que derrotar no dia de hoje. Bebendo uma água aqui. Exemplo para compreensão para o jovem. Ou seja, eu anotei aqui, ó, por exemplo, imagina um jovem cristão que entra na universidade, o ambiente é hostil aos estudos bíblicos, aos princípios bíblicos que nós podemos trazer aqui na interpretação teológica, que é os carros de fogo. Em vez dele manter sua identidade e influenciar o ambiente, ele decide se calar diante das situações. Ele decide fazer aliança, ele decide conviver com o pecado para não ser perseguido. Ele preferiu a conveniência, a fidelidade a essas coisas. Então nós estamos diante de uma situação que é muito difícil no dia de hoje. Para você que é jovem, para você que está diante da palavra do Senhor, porque existe dúvidas na sua vida, existe. Então se Deus prometeu a vitória, porque ele permitiu que os inimigos tivessem carro de ferro. Você fica perguntando isso. Por que Deus permitiu que alguém conseguisse fazer isso comigo, sendo que ele me traz vitória? A resposta eu posso dizer: as dificuldades servem para quê? Para provar a tua lealdade. É a mesma coisa que você chegar diante de um monte de pessoas que estão praticando heresia. Aí vamos supor que dessas 10 pessoas, 7 estão praticando heresias e 3 não. Nós conseguimos identificar quem é fiel dos 10. Ou seja, os 3 são fiéis e os 7 são infiéis. Então o problema de tudo isso não é o ferro, mas é a falta de fé, entendeu? De confiar no Senhor Todo-Poderoso. Então olha só. A barreira do medo está aqui, eu vou abrir para você também. Vamos lá? A barreira do medo, conquista incompleta, ou seja, a perspectiva divina. Só um minuto, deixa eu abrir aqui. Eu não abri para você, só abri aqui para mim. Vamos lá, abri agora para você aí. Vamos lá. A barreira do medo, conquista incompleta, ou seja, a perspectiva humana e a perspectiva divina. Perspectiva divina. Poder fiel, o Senhor estava com eles. Ele é o Senhor da guerra. A perspectiva humana, a desculpa focada no visível, naquilo que eles estavam vendo. Os inimigos possuíam carros de ferro. E até agora, como nós vamos fazer? Nós não temos nenhum tipo de armamento.
O mandato, expulsar todos os habitantes. O erro fatal, na perspectiva humana, olhar para as batalhas com os olhos humanos. Falta de fé, coragem para confiar em Deus, no poder superior de Deus. Então, quando nós comparamos armas humanas com armas humanas, o medo vence e a responsabilidade divina é esquecida. Vocês entenderam agora a questão? Quando nós comparamos armas humanas com aquilo que você tem que é humano, então acontece isso na tua vida. O medo chega, aí você acaba se iludindo com essas perspectiva humana na escola, esse querer bom por uns dias, eu estou sendo visto, as pessoas, eu tenho um amigo, eu tenho pessoas do meu lado, mas nada pode comparar ao Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma interpretação que é bem equivocada aqui, eu vou trazer para você com essas interpretações equivocadas, que daqui a pouco não vamos falar outra coisa, que diz assim, ó, cuidado com a teologia do triunfalismo, que ensina que o crente nunca terá obstáculos gigantes, ou que seja sempre o mais forte. Os carros de ferro existiam e era bem reais, mas a teologia bíblica afirma que o poder de Deus anula a força do inimigo quando há obediência. Então, ou na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, você tem, entendeu, a oportunidade de mostrar quem é esse verdadeiro Deus na perspectiva divina. Pode observar o nosso slide que eu estou observando e como você está vendo também, que a perspectiva humana, ela diz assim, expulsa os habitantes, expulsa esse querer, essa popularidade da tua vida e vive aquilo que você quer que Deus seja na tua vida, porque senão você comete um erro fatal. Você vai começar a olhar para os carros de ferro e querer lutar com as armas humanas que você tem. Então, para nós resumir esse tópico, né, nós temos aqui, ou seja, o sucesso inicial de Judá provou que a união fraterna de Deus garantia a vitória. Contudo, a paralisação por medo das armas inimigas revela que a incredulidade e a busca por conveniência interrompem as promessas de Deus e geram fracasso espiritual. Então esse é um pouco do nosso tópico 1 que nós estamos falando aqui nessa oportunidade maravilhosa. Ou seja, a perspectiva humana, ela destrói vida, ela acaba com a vida das pessoas. Vamos lá então, lembrando que sempre eu leio o início da lição. Possivelmente a gente no futuro vai estar lendo todo o texto. O ponto 2 fala sobre o anjo do Senhor repreende os israelitas. Lembrando de uma coisa, no tópico passado, aquilo que eu falei para vocês, Deus ele planejou tudo. Eles estavam preocupados, quem é que vai nos guiar porque Josué morreu? Aí Deus disse, olha, a tribo de Judá vai tomar de conta. Aí eles fizeram uma aliança entre eles. Amém, foi maravilhoso isso. Mas depois começaram a duvidar, começaram a ter dúvida dentro do seu coração. Aí a conquista deles foi parcial e veio logo o fracasso em seguida. Aí o anjo do Senhor repreende eles. O anjo do Senhor repreende ele. Eu vou ler aqui o primeiro ponto que diz, Deus fala. Não foi por falta de força ou recursos que os israelitas não conseguiram derrotar todos os inimigos de Canaã. O capítulo 2 mostra que não era a questão de capacidade, mas de vontade. Isso se torna evidente pela repreensão do anjo do Senhor. Não se tratava de um anjo qualquer, mas a teofania do próprio Deus, dizendo do Egito vos fiz subir, e vós trouxe da terra para os vossos pais, que tinha jurado e disse, nunca invalidarei o meu concerto convosco. Isso é muito importante nós lembrarmos desse nome, dessa palavra. Isso não foi só para o povo de Israel, é para nós também. Ele relembra que pelo seu poder o povo foi liberto da escravidão,
coloca em contraste a sua fidelidade com a infidelidade da nação, enquanto garante que não invalidaria a sua aliança. Os israelitas desobedecem a sua voz, fazendo um concerto com os moradores da terra. Então, devemos recordar que Deus exige exclusividade. Entenderam agora? O Deus que nós servimos, ele não gosta de dividir a sua glória a ninguém. Nós temos nesse tópico agora, nós temos a desobediência do povo, nesse tópico agora, e nós temos o choro e remorso. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é algo que a gente sempre, como crentes da igreja, a gente percebe muita gente chorando, muita gente se lamentando. Mas o povo de Israel chorava também. Na hora que acontecia alguma coisa, eles clamavam ao Senhor, mas, de acordo com a palavra de Deus, eles tinham um choro diferente. Vamos falar sobre isso? Primeiro eu vou ler a parte B da desobediência do povo e depois a parte A do choro e remorso, que é para a gente entrar no estudo. Diz assim, ó: o Senhor foi claro em dizer que o povo havia desobedecido. Isso aqui é a parte 2 do primeiro ponto da lição, tá bom? O Senhor foi bem claro em dizer que o povo havia desobedecido a aliança, aliando-se a cananeus e adorando seus falsos deuses. A pergunta retórica de Deus evidencia a incoerência dessa atitude. Por que fizeste isso? Como pode o povo abandonar o Senhor, que os libertou da escravidão, guiando-os pelo deserto com sinais e prodígios, e os conduziu até a terra que manava leite e mel, triunfando sobre o inimigo ao longo do caminho? O outro ponto aqui, que é choro e remorso, que a gente vai dar uma pincelada em tudo. Como consequência, Deus também não expulsaria os moradores da terra, de sorte que seriam adversários de Israel. Essa permissão divina era uma forma de disciplinar o seu povo, pois o pecado desperta a sua ira. Deus estava ensinando os custos, da desobediência. Os ídolos saíram como armadilha para testar a fidelidade do povo de Deus. Mas esse pouco aqui, essas palavras, que diz assim, ó: diante deste veredito, o povo levantou sua voz e chorou. Também ofereceu sacrifício, embora tenha conhecido a gravidade da sua desobediência, não mudou de atitude, conforme veremos a sequência. Eu queria ler só até aqui para você entender. E olha que eles colocaram um nome muito bonito. Eu vou abrir para você aqui, vamos lá? Eu vou abrir para você ler e nós falarmos juntos sobre isso. Aqui, ó, vamos lá. Primeiro ponto: advertência em Boquim, contraste de fidelidade. Veja, de um lado nós temos a resposta de Israel, do outro lado nós temos a resposta de Deus. Ou seja, qual é a promessa de Deus? Nunca invalidarei o meu concerto contigo. Aí o povo de Israel vai lá e faz o quê? A quebra. Eles começam a obedecer outras nações. Aí Deus pergunta: por que fizeste isso? Aí na questão da palavra de Deus, nação libertou da escravidão, guiou o povo de Israel, pelo deserto, trouxe a terra prometida. Aí quando o Senhor foi olhar para o povo de Israel, qual era a resposta que eles tinham lá? Desobedeceu a voz de Deus, fez aliança com os cananeus e não derrubou os altares que tinha dentro da casa e da cidade deles. Aí o que Deus pediu? Exclusividade, era a exigência dele. Olha, vamos colocar aqui, existe um povo aqui na terra, eu não vou destruir eles, porque eles servirão de teste, de teste do povo de Israel. Entendeu? Ou seja, Deus exigiria exclusividade, obediência total, e consequência, o que eles fizeram? Os deuses falsos se tornariam armadilha, ou seja, laço para esse povo. Então, quando nós temos qual é a nossa explicação diante desse fracasso, dessa desobediência? Eu vou deixar você aí com essa tela,
Tá? Qual é a desobediência de Israel a fazer acordos com os cananeus? Aí o anjo do Senhor aparece a Gilgal e vai até Boquim para repreendê-los severamente. Ele lembra ao povo de tudo que Deus fez a eles e questiona por que vocês estão fazendo isso, por que vocês fizeram isso, que é a primeira questão ali de Juízes, capítulo 2, versículo 2. Então, o nosso contexto histórico, cultural e bíblico diz assim, o que na antiguidade, uma aliança, ou seja, um concerto entre um rei soberano e um povo exigia lealdade exclusiva. Deus havia dado liberdade ao povo de Israel e o povo de Israel do Egito e cumprido a sua missão na sua parte. Em troca, eles não poderiam trazer tratados com nações pagãs de Canaã, nem poupar seus altares. Então, naquele lugar que era Gilgal, que era um local da primeira renovação da aliança em Canaã, tornando a repreensão ainda mais simbólica. Então, observem bem o que o povo de Israel estava fazendo. Observem. De um lado está a palavra de Deus. Eu nunca, vou colocar aqui, nunca invalidarei o meu concerto convosco. E foi uma palavra do Senhor em relação ao povo de Israel. Aí o outro, eu libertei vocês do Egito. Olha aí o que está escrito aí no nosso slide. Está aí, ó, libertou da escravidão e guiou todo o povo de Israel pelo deserto e trouxe o quê? A terra prometida. Ou seja, ele falou para o povo de Israel tudo que era para ser falado, ainda disse assim, o que eu quero de vocês é exclusividade. Só isso. Deixa eu falar o significado de duas palavras aqui, que é para nós entendermos aí o que aconteceu. Primeiro, anjo do Senhor. Ou seja, trata-se de uma teofania ou uma cristofania, uma manifestação visível do próprio Deus antes da encarnação de Cristo. Ele fala na primeira pessoa, do Egito vos fiz subir. Aqui na ação. Ele estava falando, que ele estava dizendo aquilo dele mesmo, que ele tinha feito. O que significa Boquim? Boquim significa literalmente pranteadores ou lugar de choro. Mas essa questão nós temos também uma interpretação teológica sobre esse assunto, né, que a gente já vai ver aqui, ó, nesse outro ponto que eu quero trazer para vocês. Eu vou colocar também já para vocês entenderem sobre essa questão da emoção, sobre essa questão do remorso, sobre a questão das pessoas. Porque eu conheço pessoas que perdeu o seu parente, o seu pai, chorava, entendeu? E aí de repente a gente chegou e viu que não era assim. Era um remorso, porque quando estava vivo não fez nada. E a mesma coisa acontece com o povo de Israel. Eles choravam, mas o texto bíblico diz que eles não estavam arrependidos dentro do seu coração. Eu vou colocar esse slide maior para você também, e vou colocar para mim aqui, que é para a gente entender de perto o assunto que nós estamos tratando. Olha aí, ó, o perigo da emoção superficial. Aí aqui, ó, pecado, consequência, choro, remorso temporário e volta ao pecado. Então, o arrependimento, quando ele não existe, vem aqui, ó, esse ciclo. Entendeu? A pessoa chora, mas chora de remorso. Aí ele volta ao pecado, ele peca novamente, e aí vem a consequência. Aí quando está aqui, se ele não se arrepender, ele fica em círculo, direto. Olha aí, ó, o choro de Boquim. O povo levantou a voz, chorou, sacrificou, mas não mudou de atitude. Que é o primeiro ponto quando a gente se arrepende, é ter atitude. Mas eu mudei, sim, mas qual é a tua atitude? Remorso versus arrependimento, sentir tristeza pelas consequências, não é o mesmo que abandonar o pecado. Abandonar o pecado é uma coisa, eu estou triste porque eu pratiquei isso, mas você vai continuar fazendo?
O perigo, aventurar-se no pecado no pecado endurece progressivamente o coração contra Deus. Vocês entenderam qual é o perigo desse círculo que nós estamos vendo aí? Você viver todo o tempo, entendeu, nesse círculo vicioso. A vida cristã não deve ser feita de ciclo de fracasso, mas de comunhão ininterrupta com o nosso Senhor. Gente, é triste quando a gente conhece várias pessoas que já destruíram a sua vida, entendeu? E o que aconteceu? Ele simplesmente perdeu algo na sua vida e endureceu o seu coração e não quer voltar. Por quê? Porque ele viveu nesse ciclo vicioso. Deus livrava o povo de Israel voltava, entendeu, a pecar. E existe pessoas que está aqui, vamos continuar aqui, que eu anotei alguns pontos importantes que a gente pode entender. Por exemplo, a interpretação teológica fala que, porém, a vida cristã autêntica exige uma caminhada de comunhão ininterrupta, não um ciclo vicioso de pecado, confissão temporária, eu estou arrependido hoje, amanhã não. O arrependimento exige atitude. Qual é a primeira atitude? Abandonar o pecado. Por quê? Porque Deus exige obediência exclusiva e nada mais. Olha só, os textos bíblicos que a gente tem para nos apoiar nesse texto, nesse ponto aí que nós lemos ainda agora. Em Juízes capítulo 2, de 1 ao 5, é o relato do choro em Boquim. Mateus 24, versículo 24 do capítulo 6, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Se você estiver servindo a dois senhores, não tem como viver nessa vida, não tem como viver nessa vida de bem com Deus, não tem como, a tua vida vai ser totalmente. Qual é o ponto? Você tem esse outro aqui, mas nós já vamos já entrar aqui, que esse aqui que eu quero trazer sobre um algoritmo. Esse algoritmo é especial para você levar para a classe, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, e isso é importantíssimo. Deixa eu abrir mais um pouco aqui para a gente falar sobre isso aqui, para você entender. Olha aí, o que eu coloco. Vamos lá. A aplicação prática para os jovens do dia de hoje. Muitos jovens vivem igual o choro de Boquim. Nos cultos de domingo, os congressos, choram no altar, sentem a presença de Deus, mas na segunda-feira voltam a consumir pornografia, voltam a mentir. Entendeu? Aqui, nesse primeiro ponto. Desse lado aí está escrito choro de Boquim. É os nossos jovens de hoje. Andam com umas amizades que são bem mal para ele. Então o choro sem mudança, ele não é nada. O choro sem mudança, ele endurece o coração. Então Deus, ele não quer só lágrimas, ele quer obediência total. O nosso Deus, ele não quer só lágrimas, ele quer isso. Então pense em alguém que é pego colando numa prova. Imagine isso. É a pessoa chorar muito forte na frente do professor. Ele está chorando porque se arrependeu da desonestidade dele e porque tem medo da suspensão. Então não é um choro de arrependimento, é porque ele sabe que ele vai ser suspenso daquela situação. Então, qual é a questão que ele tem que fazer? Chorar, mas mudar de atitude. Mesmo que ele seja repreendido, mesmo que ele seja levado para a sala da diretoria, mas a partir daquele momento, qual é a mudança dele? Ele não fazer mais. Entendeu? Ele não fazer mais. Tem dois nomes aqui que é bom trazer aqui, que é o significado. Por exemplo, primeiro, dúvida. Se eles se sacrificam a Deus e choram, porque Deus não aceitou. É porque é aquela questão. Se nós temos um Deus todo-poderoso, ele nos conhece, ele sabe. O verdadeiro arrependimento, ele tem que haver mudança, e Deus sabe disso. Quem não sabe sou eu. Quem não sabe é você. Mas nós sabemos disso. Você entendeu? Nós sabemos disso. Qual é a resposta para isso? Porque o sacrifício e o choro eram externos. A Bíblia mostra que logo em seguida eles se entregam à idolatria. Ou seja, não chegaram nem a terminar de chorar.
não chegaram nem a terminar de chorar, eles já foram à idolatria, aos ídolos. Mas Deus, ele sonda o quê? As intenções. Deus, ele olha o coração transformado. Não é esse rito religioso que existe hoje em dia. Hoje é pastor quer decidir o grau de ser crente. Ah, eu sou religioso. Sim, tu é religioso, mas tu é convertido. Mas existem pessoas que querem medir o grau da tua vida convertida com Deus. Ninguém consegue medir. A mesma coisa que as pessoas, o que faz? Só porque ele chorou, se entregou lá no culto, isso significa que a pessoa está no céu. Não é isso. O povo de Boquim fizeram a mesma coisa. Ou melhor dizendo, o povo de Israel lá em Boquim fez isso. O que esse povo fez? Chorava, eles planteavam, eles gritavam, entendeu? Pela vida dele. Mas Deus, conhecendo o seu coração, as intenções que tinha no coração, e viu a maldade que eles estavam tendo. Qual era a maldade? Tem uma palavra que é lá em Hebreus, capítulo de número 12, se não me falha a memória, lá por 15, lá pelo 15 mais ou menos, que fala sobre Isaú. Isaú, ele chorou tanto que nem nas lágrimas houve arrependimento. Ou seja, ele chorava, mas não era porque tinha se arrependido. É porque ele perdeu algo na vida dele. Simplesmente assim. Então a gente pode aprender com essa revista da Escola Dominical para a nossa vida. Podemos ir muito, né? Vamos lá, para nós terminarmos esse ponto aqui, para a gente não ir muito extenso. Vamos lá. Cuidado com as interpretações equivocadas. Então devemos cuidar com a graça barata, aquela que é de graça, que prega que Deus sempre atende as pessoas. Nossos erros contínuos sem exigir santidade, brincar com o pecado, nos expõe à disciplina de Deus. Isso é seríssimo, viu? Repetir o erro, endurece o coração contra ele. Uma história muito importante para você e para mim, para entender que não é tudo que Deus ouve, não. Todo choro que você chora, não é toda vez que você ora que Deus te atende. Ele te ouve, mas ele não te atende. Você pode observar que Deus, ele tem a maneira dele trabalhar. Vai ouvir a história de Esté, que tem até no meu canal. Tem uma preparação. Ela se preparou para enfrentar o inimigo. Ela se preparou, ela orou, ela botou o povo para jejuar. Ela, quando foi diante do rei, ela ficou vários dias, 2, 3 dias, tomando banho de perfume, ficando uma mulher cheirosa para ficar diante do rei. Mas ela jejuou, ela orou, ela fez o que era para fazer. Chegou lá, o rei disse: eu não posso tirar o meu decreto. Mas se fosse nós imaginávamos assim: não, mas tem que tirar, porque eu jejuei e orei. Não, nem toda vez que você chora ou ora, Deus ouve. Porque ele não se intimida com nossos choros e nossa oração. Ele, quando ele olha o nosso coração sincero, voltado para ele, aí é outra história. Vamos lá, resumo do tópico 2. Deus confronta nossos pecados abertamente porque nos ama. Sentir tristeza pelas consequências é remorso, e completamente diferente de abandonar a prática pecaminosa. Ou seja, aí vem o arrependimento. Eu me arrependi de ter feito, não vou fazer mais. Isso é o que Deus aceita, de mim e de você. Entendeu? Vamos lá então para o tópico de número 3. Né? Vivendo entre os ídolos. Isso aqui eu quero trazer um exemplo muito bom para nós hoje aqui, para nós entendermos que existe um Deus que o que eu vou falar vai englobar toda a revista depois. Existe o Deus que ele escaneia a gente, mas eu vou trazer para você entender como que ele faz isso, né? Como que ele faz para a nossa vida, e muitas vezes ele faz antes que aconteça, ele nos avisa várias e várias vezes. Entendeu? Então vamos lá. O tópico de número 2, ele fala sobre, deixa eu pegar aqui a revista, que ela saiu. O tópico de número 3, né? Vamos voltar aqui a número 3, está aqui marcado o número 3 no slide. Se você quiser esse slide, é só mandar uma mensagem aqui para mim,
E aí eu falo para você como é que eu envio esse slide para você, tá bom? Então vamos lá. O terceiro ponto, vivendo entre os ídolos, né? Aqui, ó, terceiro ponto, vivendo entre os ídolos. O nosso terceiro ponto, ele vem trazendo uma geração rebelde, uma geração difícil, uma geração vazia, né? Mas o nosso Deus, ele tem ofertas maravilhosas como essa revista para nós entendermos melhor. Olha o que diz aí o nosso slide: um apagão espiritual, uma geração rebelde. Eu vou ler alguns trechos aqui da nossa lição da revista dominical, depois nós vamos começar a falar sobre esses dois slides. Vamos lá. Diz assim, ó, o assunto: uma geração rebelde. Até Juízes 2, versículo 5, temos uma apresentação do cenário geral da situação do povo, retratando o perfil da geração seguinte. Essa nova geração não conhecia o Senhor. Observem bem essa palavra: não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Não é que eles não soubessem da existência de Yahvé e dos seus grandiosos feitos. Eles tinham informação, mas não tinham corações discipulados. Conheciam a história, mas não tinham intimidade com Deus da história. Não basta saber, quer ver? Preste bem atenção. Não basta saber o que Deus fez no passado. É preciso continuar a crer no seu poder no presente. Olha, vamos lá, vamos no outro ponto lá. O pecado da idolatria. A partir deste ponto, observa-se o crescente declínio espiritual da nação de Israel. O povo abandonou o Senhor e passou a adorar os ídolos dos cananeus. Esse é o segundo ponto o terceiro parágrafo do terceiro ponto. O povo começou a abandonar o Senhor e passou a adorar os ídolos dos cananeus, especialmente Baal Asterote. Baal significa Senhor, mestre ou dono em hebraico e em outras línguas semíticas. Era uma divindade cultural, cultuada, melhor dizendo, né, que está escrito assim, entre os fenícios e cananeus, considerando o Deus da fertilidade, da chuva e da tempestade. Olha o outro ponto aqui para a gente depois falar sobre isso. A contaminação do sincretismo. Por essas características, Deus havia ordenado que os cananeus fossem expulsos da terra, eram extremamente maldosos e moralmente corrompidos. E o tempo do juízo divino havia chegado para eles, né? Havia chegado. Deus queria que o seu povo Deus não queria que o seu povo se corrompesse. Contudo, em vez disso, os israelitas se deixaram contaminar, se acomodaram aos padrões abomináveis da região, adotando o quê? O sincretismo como uma religião. A ira de Deus se acendeu e o juízo veio sobre Israel, permitindo que fossem saqueados, subjugados pelo inimigo. Olha o que aconteceu, né? Vamos abrir aqui o nosso slide. Eu vou abrir para você aqui, para você olhar o nosso slide aí, ó. Tá aí, ó, aberto para você, e você vê que aqui, pelo menos o logo da central da palavra não atrapalha. Então, eu vou abrir para você, para nós comentarmos. Olha o que acontece nessa lição que nós estamos lendo aqui, estamos falando sobre isso. Vivendo entre os líderes, entre os ídolos. E isso é o que a gente vê uma explicação bem séria, bem didática. Vamos ler primeiro aqui nossa imagem. Primeiro diz assim, ó: uma nova geração não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera. Ou seja, eles não tinham experimentado, ou melhor dizendo, eles não tinham experimentado a intimidade com Deus. Eles não tinham intimidade com Deus, não sabiam o que Deus fazia, mas havia relatos do que Deus tinha feito sobre a vida deles. Não tinha desculpa. Existia pessoas que diziam, olha, Deus, ele tirou a gente do Egito.
Vamos lá de novo, deixa eu colocar para você também aqui, vamos lá, olha aí, ó. Vamos lá. Aí que diz aqui, ó, informação, o livro aberto. Eles tinham as informações históricas, sabiam dos grandiosos feitos do passado, mas eles tinham intimidade. Qual era a intimidade que eles tinham? Um coração vazio, faltava o coração discipulado, não tinha experiência própria e nem comunhão presente. Ou seja, qual era o alerta? Não basta saber o que Deus fez no passado. É preciso crer, depender do seu poder do presente. E esquecimento das nossas origens é um ato deliberado. É um ato sem perdão nenhum. Ou seja, por que surgem muitas tragédias espirituais? Levanta aí gerações e mais gerações sem conhecimento de Deus, nem tão pouco a obra que foi feita lá no povo de Israel, sem intimidade com Deus, sem esse povo que sempre abandonou e passou a adorar outros deuses naquela época. Então a preocupação de Deus era que esse povo fosse exclusivamente dele, mas em vez disso, o que esse povo fez? Construiu ídolos. Começou começou a acreditar em uma religião, o secretismo, ou seja, provocou a ira de Deus. Entregou ele aonde? Cadê o povo de Deus? Está aonde? Nesse exato momento da história. Está sendo entregue aos inimigos. Por quê? Porque não acreditou no Senhor. Nosso contexto histórico, cultural e bíblico, ele diz bem claro que a religião cananeia era extremamente sedutora para uma sociedade agrícola. Ou seja, Baal era o deus da chuva e da tempestade. Eles não confiavam em Deus. A fraqueza hoje da nossa geração, principalmente dos jovens, é que não acredita no Senhor. Tem jovens que preferem não ir na igreja de maneira nenhuma, trabalhar dia e noite, porque eles vão conquistar algo, mas vão perder a vida, a salvação. Olha aqui o que eu anotei aqui para nós podermos relembrar. Ou seja, era o deus Astarote, ou Azera, né? Azera era a deusa da fertilidade e do amor. A adoração envolvia prostituição cultural e até sacrifício de criança, que é o outro deus. Os israelitas, querendo garantir boas colheitas, eles iam correndo atrás desse povo. Aí eles tentaram mesclar a adoração ao Senhor com o culto de Baal, do secretismo. Aí o que aconteceu? Deus não aceitou. Deus não aceitou. Ele disse, minha é a terra e vocês têm que ser meu. É assim, vamos dizer uma palavra bem direta, sem muito arrodeio. Né? O que significa as palavras não conhecia o Senhor? Isso aqui é importante para você que está aí. Não significa falta de acesso à informação, ao livro aberto, mas sim falta de comunhão. Eles sabiam do que Deus tinha feito, mas eles não queriam aquela comunhão com Ele. Viviam a vivência deles e intimidade pessoal tinha um coração vazio. Ele não tinha aquela chama, o meu Deus livrou o povo de Israel. Eles não tinham isso. Era um coração vazio. O que é o secretismo? Era uma mistura de crença ou práticas de várias e várias religiões daquela época. Vocês observaram. Deus da chuva, Deus da fertilidade, Deus do amor, Deus de meio monte de coisa. Até, parece que não sei se é Maomé ou outro que é Deus da criança. Tudo bem. Vamos lá. A interpretação desse texto teológico do que nós estamos falando aqui. A fé não é genética. Ela não passa automaticamente de pai para filhos. Você tem que entender isso. Cada geração precisa ter um encontro pessoal com Deus. Às vezes eu tenho buscado muitas experiências individuais conversando com jovens e adolescentes, mais adolescentes. E uma coisa que eu tenho percebido muito é o que nossos adolescentes, a maioria, estão sendo empurrados para dentro das igrejas. A maioria dos nossos adolescentes estão sendo levados cativo para dentro da igreja. Porque não existe ensino
Existe a pessoa dizer, você vai para a igreja. Mas por que eu tenho que ir para a igreja? O que me ajuda a isso? Não existe explicação para isso. Ninguém consegue explicar. Eu já tive várias vezes entrevistando adolescentes e adolescentes chegaram a dizer, não, eu não tenho vontade de ir para a igreja. Conheço pessoas que depois de adulto não foram para a igreja porque eles eram obrigados a ir sem explicação. Olha, nós vamos para a igreja para quê? Para aprender a palavra de Deus, já que eu não te ensino aqui. Vamos lá, meu filho, vamos ouvir a palavra de Deus, não vamos ouvir aqui. Mas, infelizmente, o que tem acontecido é isso. E isso eu tenho entrevistado vários e vários adolescentes e eles dizem para mim a mesma coisa. Eu queria ficar em casa. Até no louvor, isso é que eu acho interessante. Jovens que adoram ao Senhor, melhor dizendo, adolescentes que louvam ao Senhor, diz que muitas vezes cantou obrigado. Isso é jeito de ensinar alguém? Não é. Ah, mas ele não quer ir, então ensina o caminho. Agora tem jovens que estão indo cativo, presos para a igreja, entendeu? Por quê? Porque eles dizem que tem que ir. Ir para quê? Não, tem que ir para a igreja e cantar um hino, e depois, quando volta para casa, ele simplesmente não pode dizer nem que uma pessoa dessa se arrependeu de alguma coisa ou vai se arrepender porque ele não soube o significado que tinha a questão de estar lá no culto, adorando a Deus. Entendeu? Então, o esquecimento da obra do Senhor na vida deles, o ato de levar a idolatria para dentro da igreja, no coração, cantar com o coração cheio de idolatria, servir a Deus com um coração cheio de secretismo, esperando a hora de terminar o culto para exercer o secretismo em casa, isso é destronar o Criador, é acabar com ele. Texto bíblico de apoio para isso, está lá em Juízes 2:10. Outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor. 1 Coríntios capítulo 10 fala que Deus manda fugir da idolatria. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, implícito na ideia de que não pode se conformar com os costumes do mundo ou das nações vizinhas. Eles têm um costume deles, nós temos que ter outro. Mas em vez disso, nós procuramos meio de trazer a derrota para dentro de casa. Nós já estamos acabando, vamos encerrar nossa live, nosso vídeo hoje ao vivo. Vamos lá. O que nós aprendemos para trazer para os nossos jovens? Nós vivemos em terra de Canaã moderna e bem moderna. Observe o nosso slide aí, com falsos deuses, como Astarote, ídolos que não são mais de madeira nem de pedra, são ídolos de silícios e ideologias. Consumismo excessivo, né? A necessidade doentio de likes, de aprovação social, de relativismo moral, de sucesso a qualquer custo. Você já imaginou o que a gente... Eu vou abrir para você aí esse slide para você ver. Olha, esse aqui nós estávamos falando ainda agora sobre o apagão espiritual e uma geração rebelde. Agora nós estamos no secretismo e nós temos outro aqui que vai ser mais ainda, que traz sobre ídolos, né, que fala sobre status. Mas eu vou falar sobre esse aqui. Eu vou abrir para você dar uma olhada aí. Olha aí bem direitinho. Os falsos deuses que eles usavam naquela época. Astarote, Baal, divindades cananeias associadas à fertilidade, à chuva, ao sucesso terreno, que existia naquela época, uma prática que corrompia a moralidade. Primeira coisa que nós temos que ter uma fé pura. Segunda, acomodação a costumes de alguém, de um vizinho. Misturada oração a deuses com falsas crenças. Ira e disciplina divina. O resultado disso foi o quê? O povo trocou a Deus, o Deus que os libertou, por deuses que os subjugaram. Você já imaginou isso? O que aconteceu naquela época? Você já imaginou o que nós aprendemos no dia de hoje para isso? Vamos pular nossa tela aqui, ó. Tá aí, ó. Essa aí é que aconteceu para nós no dia de hoje. Isso daí, olha lá. Primeira coisa, o formato. Naquela época o formato era o quê? Uma estátua de madeira. Vou abrir para você novamente aí, para você ver enquanto eu vejo também aqui. Olha lá,
o formato era o quê? De madeira e pedra. Ou seja, Baal e Astarote. Qual é hoje no século XXI? O pluralismo, ideologia, dinheiro e tecnologia. Hoje é o nosso formato hoje, não mudou nada. A pessoa diz assim, porque hoje está mais fácil. Não, naquela época era a mesma coisa. Havia facilidade da estátua de madeira e de pedra. A promessa falsa, chuva, que eles prometiam naquela época, fertilidade e sucesso agrícola. Vocês vão ter uma lavoura a melhor. E para o dia de hoje, qual é o formato, qual é a promessa? Muito status, aprovação social nas escolas, poder e independência. Uma mentira do século XXI. A prática, qual é a prática? Naquela época eram ritos corrompidos e imitação das nações vizinhas. Qual é a nossa prática de hoje, dos nossos jovens de hoje? Consumismo excessivo, relativismo moral e busca incessante por likes. Então a idolatria ela sempre ocorre, algo ou alguém ocupa o primeiro lugar que pertence à exclusividade de Deus. Aí vem a palavra, não, mas hoje está pior do que naquela época. Hoje está pior do que aquele dia, não está pior. Não, ou melhor dizendo, naquele dia não era pior e também não é pior hoje. Só mudou o formato. Naquela época era estátua, hoje a ideologia é pior do que uma estátua. Dinheiro, as pessoas estão se vendendo por dinheiro. A tecnologia está invadindo a nossa casa. Ou seja, o jovem que sabe toda a história da igreja, canta hinos dentro da igreja, louvor, entendeu? Ele tem informação de tudo, entendeu? Mas nunca lê a Bíblia em casa. Ele vai para casa porque é empurrado. Eles estão levando para casa porque é empurrado. Tá? Vamos lá. Dúvida que pode surgir. É errado buscar o sucesso financeiro e social? É uma pergunta. Então o problema não é o dinheiro. O problema não é o sucesso profissional. Entendeu? Mas quando isso se torna foco central na vida das pessoas, se torna um problema. A idolatria ocorre sempre que o sucesso terreno chega, dinheiro chega, entendeu? A aprovação chega, o status chega, o consumismo por causa do dinheiro chega. Aí esse é o problema. Vamos falar sobre a interpretação equivocada, sobre o sincretismo no dia de hoje, na igreja moderna. Tenta ensinar que podemos adorar a Deus e viver no mundo. Gente, não dá. Você tem que ser antissocial, se for preciso. Se essa faculdade está levando você para o inferno, se você não consegue ficar, precisa estudar, analise a sua vida. Faça uma reflexão e diga, Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. É isso que Deus quer. A Bíblia está bem aí. No entanto, ela condena severamente qualquer tentativa de mesclar adoração com prática mundana. É isso que eu falo, adolescentes, jovens, não adianta você estar na igreja e você viver mesclando a igreja com o mundo. Larga esse mundo de mão e adore ao Papai do Céu, que dá vitória para todo mundo. Ou seja, vamos finalizar aqui esse ponto, que diz assim, o resumo principal. A ausência de intimidade com Deus gera um vácuo no coração que rapidamente é preenchido pelos ídolos de nossa cultura. Ou seja, a fidelidade inegociável é a nossa única proteção contra a corrupção no mundo. Fidelidade a Deus é que tira toda a corrupção do mundo. Mas eu não faço isso sozinho. Não se importe com ninguém, se importe com você. E com mais ninguém. Entendeu? Com mais ninguém. Vamos concluir nossa lição no dia de hoje. Fidelidade, uma escolha diária. Vou abrir para você ver aí todo o nosso contexto aí, a nossa tela. Olha o que diz aí. Deus continua fiel à sua aliança, mesmo diante da inconstância humana.
Aprender com os fracassos de Israel exige vigilância espiritual e responsabilidade frente às pressões do mundo. Proteja seu coração com a palavra. Proteja seu coração com intimidade com Deus. Ou seja, a decisão que você tem que tomar é escolha viver diariamente em santidade e lealdade inegociável e total dependência de Deus. Ou seja, é uma questão de escolha. Mostrar o declínio do povo de Israel após a chegada da terra prometida. Eles começaram com vitórias pela dependência de Deus e depois veio o medo da circunstância dos homens, que eram os carros de ferro, gerou uma desobediência na vida deles, entendeu? E mesmo confrontado por Deus em Boquim, ofereceram apenas remorso. Ah, Senhor, vamos voltar para cá. Ah, Senhor, nós estamos arrependidos. Nós vamos fazer o quê? Estamos arrependidos. Aí Deus, olhando para dentro do coração, disse: não, vocês estão com remorso. Vocês não estão arrependidos. As principais verdades que os alunos devem guardar. Primeiro, o medo frente aos desafios humanos nunca pode anular a obediência a Deus. Está com medo? Está acontecendo alguma coisa na tua vida? Você está sendo confrontado? A vida do teu passado não foi boa? Está com medo de continuar uma vida de adulto ou casar com alguém? Não tenha medo. Confia em Deus e continue obediente a Ele. Deus vai mudar a tua vida. Lágrimas derramadas não apagam o pecado se não viverem acompanhada de abandono do mesmo. Acabou. Eu não vou pecar mais. Acabou. Eu sou pecador, você que está me ouvindo também é pecador. Deus, Ele quer que você abandone o teu pecado, Ele não quer que você se arrependa e continue pecando. Não adianta. Conhecer histórias sobre Deus é diferente de ter intimidade. Ah, eu conheço a Bíblia capa a capa. O que adianta? Não adianta nada, você tem que ter intimidade. É melhor você conhecer a Bíblia aos poucos e tendo intimidade com Ele, do que você conhecer a Bíblia e não ter intimidade. Quais são os ídolos que nós falamos ainda agora? Dinheiro, status, aprovação digital. São tão letais quanto Baal foi no passado. Ah, mas se eu não tiver aprovação de ninguém, eu não vou viver a vida do jeito que eu estou vivendo. Você já imaginou isso? Pense bem nisso. Então, meus irmãos, hoje nós fizemos a nossa primeira aula. E queremos que Deus nos ajude a fazer outras aulas que vêm para frente. Então, eu quero que você entenda. Vou deixar aqui bem claras as perguntas. Quais são os carros de ferro da tua vida? É as desculpas baseadas no medo? Que os jovens mais usam hoje para não se dedicarem totalmente a Deus. O que eles usam mais? Vamos lá, responda você. Como podemos identificar se estamos vivendo apenas em remorso, que é o choro de Boquim, ou arrependimento verdadeiro em relação aos nossos erros? E os ídolos de hoje não são de pedra, mas são de coisas que na sua rotina que estão tentando ocupar o lugar de Jesus. Então são perguntas que eu quero deixar para você nesse dia de hoje. E que Deus possa abençoar a tua vida. Sabe escolher intimidade com Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, te dou graças, Senhor, por essa oportunidade linda e maravilhosa. Senhor, nessa primeira vez que nós estamos fazendo esse lindo trabalho, Senhor. Ó Deus, que Tu venha nos abençoar grandemente, ó Pai, que cada ouvinte que ouvir, Senhor, essa explicação da Escola Bíblica Dominical, que seja para a honra e a glória do Teu nome, que ele possa entender a Tua palavra. Pai, muito obrigado pelos meus ouvintes, agradeço, Senhor, pelos mais de 3.000 inscritos no nosso canal, que ouve a verdadeira palavra de Deus. Senhor da glória, continua, Senhor, abençoando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe vocês, deixe aí os comentários de vocês, as perguntas, e eu vou continuar aqui respondendo a vocês aos poucos. Que Deus abençoe vocês, até a próxima. Se Deus permitir, se você puder nos ajudar, se inscreva no canal,
aperte o sininho para quando nós estiver fazendo programação, você vai saber de tudo, né, sobre a nossa série de Maria, que está uma bênção, tem muitas visualizações, nosso canal já passou de 600 mil visualizações em 30 dias, nós estamos para mais de 3.000 inscritos, então que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, e a vitória é nossa, para a honra e a glória do Senhor, nosso Deus.